Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, juntos até 126 mil pontos. Pessoal, bateu 120, agora o nosso alvo, foco, energia está nos 126 mil pontos, alvo final da nossa jornada. Obrigado a todos que estão conosco no dia a dia, somos irmãos de batalha. Caminhamos firmes na luta. Bom, eu vou começar os estudos de hoje de forma um pouco diferente. Tomar um golinho aqui do meu energético de açaí, Red Bull. Falando da conjuntura atual em comparação ao que nós tivemos 2 vezes ano passado. Então vocês sabem da minha saga, a minha luta, e eu acho que eu tenho o direito de dizer a nossa saga e a nossa luta, uma vez que somos uma família, uma comunidade, nos tratamos com carinho e respeito. Porém, nós sabemos que houve 2 decepções muito grandes desde que o desafio foi lançado. Primeiro, que logo que ele foi lançado não bateu por um fio, né? Mas eu nem vou falar sobre esse caso, eu vou falar dos mais recentes. Então, o primeiro aconteceu em abril de 2022. O mercado naquele momento vinha de uma recuperação muito forte, havia um ombro cabeça ombro invertido no semanal, um padrão da alavanca, uma resistência forte vencido a 109.492. O mercado fez um movimento corretivo, né, e não tinha nenhuma resistência tão significativa assim, e fez topo num ponto aleatório e caiu. Depois ele se recuperou. Aqui entre as semanas de 11 de julho e 18, um arame de fundo, a mulher grávida em japonês, subiu, fez a correção e novamente uma grande decepção, né, uma barra fortíssima, de 7% de alta na semana do dia 17 de outubro, que parecia ser uma barra elefante, uma barra de ignição. O mercado tocou a mesma LTA e aí desabou. Então são esses os toques. Eu vou aqui marcá-los. Então toque. Deixa eu vir aqui no marcar texto. Toque número 1. Toque número 2. E aí, pela terceira vez, o mercado vem na região. E aí muita gente que já vinha pessimista, né, pessoas físicas, sei lá, você conversa com 10 pessoas, 8 ou 9 estão pessimistas, né? Não, eu não estou falando do grupo da Top Traders, eu estou falando do mercado em geral. Então eu vou pegar o gráfico diário para fazer o ajuste fino, né, desses toques que eu comentei anteriormente. Deixa eu ver aqui se é isso, né? Se a linha, deixa eu tentar traçar essa linha de forma bem minuciosa. Acho que está correto, né? Maravilha, eu gosto de traçar o gráfico de forma mais correta possível, né? Só vou ajustar um pouquinho. Assim, perfeito. Né? Então, toque número 1, toque número 2. Então é isso aí. Então é normal, né? Quem já vinha com pessimismo fala, não, o mercado está tocando novamente a CLTB, essa linha de tendência de baixa, capaz de conectar os topos, então vai cair. Né? Tá longe de média, tal, e vai cair. Só que essas pessoas se esqueceram de alguns pontos importantes. O primeiro deles, tem um topo logo abaixo. Né? Existe um alvo aqui, que é o 120.751, e um topo logo abaixo. Então é uma região de dupla resistência. Então o mercado ele tem dificuldade, só que ele está respeitando a média de 5 como suporte, que é a linha verde. Então é uma situação.
A segunda, eu vou colocar o gráfico aqui do broadcast, tem volume. Quando corrige aqui no tempo, nós não temos um volume diferente, por exemplo, assim que indica que o mercado está descarregando para descer. É uma outra situação interessante. Tem algumas, ok? Eu estou trazendo aqui as principais de forma resumida para ilustrar aquilo que está acontecendo, enfim. Uma outra situação diferente, pessoal, os estrangeiros estão comprados em quase 8 bilhões de reais no mercado de ações. Isso não é qualquer coisa. E na outra ponta, a vendedora, estão os institucionais com 5 bi 394 e as pessoas físicas com 4 bi 296. Quer dizer, o mercado está líquido. Ou é realmente uma queda de braço. Então, assim, nós lançamos 2 desafios dia 17 de maio. Foi atingido o dos 115 mil pontos, com alguns dias de atraso em razão dos feriados. Aí eu comentei sobre os 120 mil pontos até o fim de junho, então nós tínhamos até o dia 30, né? Então, com 9 dias de antecipação, ou 7 pregões, porque tem o sábado e domingo, ele foi atingido e a gente já parte para o outro desafio lançado logo a seguir, mas que é algo que já vem há vários meses, né? O alvo final da nossa jornada, só que aí eu fiz questão de cravar que seria em julho o 126 e continuo acreditando que a gente vai atingir o 126 no curto prazo, aí no mês de julho. Então a CLTB está sendo rompida de leve, mas está média de 5 amparando o preço. Ok? Legal, então uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e principalmente atuem na área de comentários. Então a gente vai começar a fazer uma contagem regressiva rumo aos 126 mil pontos e a gente vai começar a explicar como é que vai ser o lançamento da imersão 15 para aqueles que quiserem continuar conosco. Professor, você cantou vitória dos 120 mil pontos antes do tempo. Não, é confiança. Né, realmente eu pedi a arte antes, minha equipe foi para o exterior, voltou ontem. Hoje que estão colocando a casa em dia, eu pedi a arte, postei lá no Instagram, coloquei no Telegram. Se você puder dar o like lá no Instagram também, eu repliquei no Telegram. Fazer um comentário é uma forma de agradecer o nosso trabalho de doação, temos uma missão. Aí alguém pode falar, mas fez topo a 120... a 121. E já teve gente que falou isso pra mim, né? Pô, você tá legal, vai bater no 120, mas não vai no 126, porque em abril do ano passado foi a 121.628 e desceu. Nem atingiu 121.630 ainda. Aí depois, em abril, 120.750. Nem atingiu os pontos de abril e outubro e você já tá cantando vitória de 126 em julho. Pessoal, a conjectura é diferente, ok? Eu não estou cantando vitória, eu simplesmente estou fazendo projeções com base em fluxo, gráficos e fundamentos. Mas legal, esse engajamento vale a pena e eu acho que é o que faz a roda girar, eu fico feliz. O bacana é se ninguém tivesse nem aí, sabe, indiferente. Pessoal, tem gente engajada, então para mim tá tudo bem, né? Para mim tá tudo bem, a pessoa tá engajada, muitas vezes ela não acreditava no movimento, ela passa a acreditar e fala, porra, essa metodologia é boa mesmo, né? Bem que me diziam, enfim. Por exemplo, hoje, ó, metade do pessoal, 46%, falou que ia bater na trave no 120 e não ia romper. Né? Isso não significa, por exemplo, que o aluno não vai vir conosco quando fechar o grupo. Provavelmente são aqueles que vêm, né? Porque ele fala, pô, eu paguei para ver, então agora eu vou cair para dentro, ok? José Roberto, nome do meu primo que costuma assistir os jogos com a gente aqui, íamos muito ao estádio juntos, agora não tenho ido realmente. Boa tarde, Wagner, parabéns pelo trabalho e pelo olhar de águia sobre o mercado, obrigado pelo reconhecimento, querido. Eduardo Fraga, diariamente aí conosco com seu comentário que nos incentiva. Boa tarde, ontem torci para o seu sócio, não para torcer contra você, mas por você, perfeito, eu apostei com o Johnny que o mercado ia bater os 120 na terça, ele falou que era na segunda, valia um jantar no Rubaiá.
se a gente for jantar vai ter que dividir a conta, porque como dizia o Silvio Santos, quando o auditório não ganhava tão pouco convidado, o prêmio ficava para a carta. Então até brinquei ontem, aí o Silvio Santos falava que ficava para a carta, eu coloquei no Telegram que ficava para a carta. Querido amigo Rodrigo Furlan, parabéns, mestre, muito obrigado pela sua gentileza e amizade. Muito obrigado pelo trabalho incansável a respeito com os alunos. Como eu digo, a Top Traders é diferente de tudo, ela é diferente de todos. O que não significa que os outros não sejam bons, eles são. Tem uma porção de profissionais ótimos. Eu fiz live com todos aqueles que eu acredito que são diferentes. Fiz live com o André Moraes, com a Eliakim Pereira, eu fiz com o Vlad, fiz com o Antônio Montiel, com o André Hanna Fará, que me ensinou muito no meu início lá na Interfloat, né, o Vlad, o Fábio Figueiredo. Então são pessoas que eu tenho grande consideração, né? Fiz live com meu amigo Dr. Maurício Lago, da área jurídica, com o pessoal do Cartezinha, com o Gustavo. Então, e naquele momento eu trouxe as pessoas que eu acredito, o meu querido amigo Igor Gramiani. O único comentário que eles fazem entre si, que um deles me contou, é que, pô, Wagner falava que era uma live de 50 minutos, aí eu marcava um compromisso, alguma coisa, ficava 3, 4 horas de live, era igual o show do Gustavo Lima. E teve uma live com o Thiago Bizzi, que o Bizzi, que é uma pessoa que eu admiro muito, perguntou, pô, eu posso tomar uma cerveja aqui? Nesse momento eu falei, caramba, acho que tá demorando muito, mas aí ele se sentiu à vontade, acho que foram 4 horas de live. O Igor Gramiani tinha um jantar com a namorada, atrasou 2 horas o jantar, mas a galera gostou muito. Então são pessoas, não é que eu acho que ninguém é bom no mercado pessoal, claro que sim. Mas nós somos diferentes de todos, porque nós não temos patrocínio, a gente não tem parceria com corretora, eu não ganho corretagem, eu não ganho por indicação de aluno, eu não tenho patrocínio de plataforma, e então esse é o diferencial. Isso faz com que nós sejamos independentes. Então o aluno é a única razão de ser, não tem outro interesse. A gente não vende nada, não vende livro, não vende mentoria, não vende acesso à plataforma. 1 ou 2 vezes por ano a gente lança uma imersão para ajudar a manter os custos. É isso. Né? E geralmente quando o aluno faz a imersão, ele já ganhou algumas vezes o valor do investimento. Então, sei lá, cobra 3 mil numa imersão, o aluno ganhou 15, 10, 12... 100 mil, então é assim que funciona, vocês sabem que né? Porque quando eu não entrego o resultado forte, eu não lanço nada, né? Eu fico meses sem lançar, porque eu acho que essa é a ideia, eu tenho condições de manter a roda girando dessa forma, uma vez que eu considero meu trabalho um propósito, uma missão. Então, nosso querido amigo Rodrigo Furlan, ele reconhece o nosso trabalho, que me deixa honrado, daí ele pede essas ações aqui listadas, para agora, né? Vou fazer com o maior prazer. O Prado Consultoria comentou que foi aluno do Leandro Stormer quando eles estavam na Angélica, um escritório pequeno, ainda tem a cartilha deles de análise gráfica, então somos 2. Eu também tenho a cartilha de análise gráfica como se ela tivesse saído da gráfica hoje, intacta. Eu tenho aqui na minha biblioteca, ok? E o Zé Carlos Oliveira, bom dia, querido, like 30, ótima semana para todos, obrigado. Professor Wagner, quais ações estão fortes para subir? Se puder falar pelo menos 2, agradeço, perfeito. Ponte Neto, professor, meus parabéns, muito obrigado, caríssimo. Estou pouco tempo operando na bolsa, mas já tem um cara que eu admiro, você. Muito obrigado. Professor, qual ação indica para entrar agora? Que seja um ponto de compra com potencial de alta, antecipadamente agradeço. E a mesma pergunta do Zé Carlos, a gente está chegando no ponto de realizar lucro. Eu estava falando com a minha equipe agora, pessoal, e falando com meu filho que está carregado até os dentes de várias ações também, inclusive meu filho está com um termo, porque aqui é mundo real, né? Eu acho que o termo é um tipo de operação muito complexa e em alguns momentos a gente até falou que fazia sentido de inflexão. Só que você está alavancado, você tem, por exemplo, 30 mil para comprar, sei lá, Pomo 4 você está com 200 mil, com 100 mil, com 150. E meu filho está com termo até os dentes. Falei, ó, já começa a descarregar, né? Por exemplo, meu filho tem termo, mas termo violento mesmo, eu não tenho, mas ele tem nesse ativo aqui. Que é RANI 3. Falei, ó, começa a descarregar. Não precisa vender tudo no mesmo dia, mas começa a desovar. Começa a vender para você colocar o lucro no bolso, porque já ganhou muito também. Meu filho tem termo, por exemplo, nesse ativo. Então a mesma orientação que eu dou para eles, eu dou para vocês.
Né? Por exemplo, meu filho está mega termado em Rapid. Ah, mas você fala para não fazer termo e seu filho fez. Pessoal, meu filho tem 24 anos. Né? Ganhou uma bolada. Meu filho tem termo em Rapid, tem termo em Pomo, tem termo em Honey e tem termo em Light. Que aí tem que ser faca na caveira. O da Light, ele me falou ontem. Né? Ele fez termo, acho que tá 278, 288, eu não sei. Tá R$8 o ativo. Tanto que eu falei para ele se ele vem ver o jogo do Santos aqui hoje, ele nem respondeu. Ele tá lá falando com o pessoal da corretora, tá desfazendo e tal. É a vida. Né? Uma vez eu tive um caso de um amigo que fez em fertilizantes, Zeringer, ganhou uma bolada também, saiu da bolsa, começou a construir casa popular. Então, por exemplo, um termo em Light muda a vida da pessoa. Ele tem um termo em Light. Né? Então, enfim, eu falei para ele, já começa... Ele falou, mas você acha que eu devo reduzir quanto? Eu falei, ó, entre hoje e sexta-feira, já começa a reduzir os termos pelo menos em 1/3. 30%, 35%. 1/3 daria 33,33%. Então, no momento, eu já estou começando a pensar em realizar lucro. Por quê? Eu estava falando com a minha equipe hoje. A minha ideia é quando o mercado atingir os 126 mil pontos no mercado à vista, um pouquinho antes, um pouquinho depois, zerar tudo. Para nós recomeçarmos a ver um reset na Top Traders. Ok? Então, sempre com toda a verdade, eu trago aqui uma informação de situação real. O Westwing é uma boa? É uma boa. Eu entendo que o ativo não está na mínima, isso é óbvio. Mas tem uma orientação de alta. Tem algum fôlego, talvez de uns 10% no curto prazo. É interessante para guerrilha ou até para uma posição de médio prazo. Né? Então ela já tem uma inclinação de alta. Lopes é uma ação que a gente estudou muito no passado. Ela é um ativo muito técnico. LPSB, Lopes Brasil, uma broker. É um típico caso de turnaround, pessoal. A gente vai ver diversos casos do gênero. 1,49, o ativo praticamente dobrou. Tem um ponto-chave aqui a 2,75. Se romper, continua a decolagem. É uma situação de compra. Aí nós temos local web. Então as entradas nesse momento precisa ter bastante cuidado, parcimônia e tranquilidade. Por exemplo, local web é uma alternativa, por exemplo, de compra que vocês comentaram. Ela deve testar o topo anterior a 8,94 e depois de testar 8,94 eu colocaria a alvo a R$11. É uma dessas ações interessantes no momento. Ok? Uma outra é Vale. Já vou chegar lá. Então, a Mar 3. Marisa é uma ação, a gente poderia colocar Marisa como uma outra ação também. Então, Local Web, Marisa e Vale. A Marisa foi muito correta na sua postura, sendo transparente com o mercado, né? Fechando várias lojas, enxugando a casa, uma postura diferente de Americanas. Né? Eu acho que vale a pena a gente comentar. Na verdade, acabou entrando no gráfico aqui do petróleo. Então, vamos lá. A Mar 3... Então, Marisa é um caso também que eu considero oportunidade. Inclusive, ele está rompendo o 0,96. É uma ação que deve buscar com até algum grau de facilidade a região de 1,53. Ok? E é isso aí. O Ponte Neto deixou o comentário. Agora é a vez do Rony Oliveira. Pessoal, comentem. Atuem na área de comentário. Sua dúvida pode ser a dúvida de um amigo. E dessa forma, todos nós aprendemos juntos. Rony Oliveira, bom dia, professor. Para o curtíssimo prazo, se ela é compra ou venda. Muito obrigado pelas análises de todos os dias. Disponha. O que acontece? Cielo costuma ser inversamente proporcional ao que está acontecendo no momento, que é a expectativa por queda de juros. Não? Então ela é inversamente proporcional. Ela está repicando, na minha opinião. Eu não trabalharia vendido. A venda boa foi nesse candle aqui, do dia 10 de maio, que foi um engolfo. Ela foi no objetivo, que era 5,38, e ela depois teve fora da banda, dentro da banda, engolfo, que era short.
para vender aqui, para zerar aqui na região do suporte. Ok? Né? Então era venda, sei lá, 5,70 para sair a 4,50. Ela tem um W, né? Eu não venderia short jamais. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas como tem dezenas de alternativas, eu não compraria nem venderia. Eu ficaria neutro nesse ativo. Ok? Maravilha! Solange Reis, boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Por favor, poderia analisar, projetar MRV, Cogna e Cielo, por gentileza? Cielo nós já fizemos. Então vamos fazer aqui até uma projeção de objetivo tal em MRV. Vamos lá. MRV. O pulo do gato foi aqui no fundo duplo, padrão da alavanca, quando teve os candles gêmeos, no final de abril. O objetivo de curto prazo, 13,17. Ok? Então a gente percebe aqui o rompimento de um pivô a 6,50. Então o objetivo de curto prazo, 13,17. Perceba que tem logo próximo 13,15 e 13,09. É uma região que, se rompida, projeta R$16. Eu acho que é um alvo factível. É a minha visão. Aí nós temos Cogna, que foi um caso de turn around. O ativo realmente teve uma virada de chave importante. Então nós temos Cogna. O semanal mostra que 3,48 é um ponto-chave cujo rompimento projeta 4,90. Eu entendo que é um alvo razoável para o ativo. Né? Apesar de a gente tem aqui um arame de topo e tal. Normal a história da floresta e das árvores. Né? É ponto ótimo para entrar? Não. Né? Quem entrar nos ativos agora, pessoal, tem que entrar, por exemplo, você vai entrar numa ação hoje. Divide a entrada em 2, 3 partes. Né? Hoje, amanhã e quinta, por exemplo, eu acho que faz sentido. Ok? É uma forma inteligente de trabalhar. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, grande mestre. Estive um tempo fora devido a algumas questões pessoais. Fez falta por aqui. Espero que esteja tudo bem contigo. Você é sempre bem-vindo. No que tange ao Inque, crê que o movimento altista seguirá forte ou teremos inflexão para depois voltar a subir? Que Deus continue te guiando. Eis a questão. Eu acredito numa correção moderada, mas não agora. Não antes dos 126 mil pontos. Ok? Não antes dos 126 mil pontos. Querido amigo Everson Luiz, bom dia, professor, por gentileza. Poderia analisar a Caixa de Seguridade, por favor? Parabéns pelo trabalho. Como é que está indo no Cartola? No Cartola eu estou volátil. Tem rodada, nós temos um grupo aí que tem umas 15 pessoas. Uma rodada eu sou o primeiro, na outra eu sou o segundo, na outra eu sou o 12º, assim. Então, eu estou volátil. Eu estou ali na média, em 6º, 7º no grupo. Um pouco abaixo, geralmente eu fico entre os... Falar que eu ganhei nessa liga aí não dá porque os caras são muito fera. Mas eu fico ali, 3º, 4º. Dessa vez eu estou um pouco abaixo, né? Pela minha volatilidade. Inclusive, olhando o meu time aqui, ó. Peguei Roger Guedes de capitão hoje, Cano e Vitor Roque de atacante. Lima do Fluminense no meio campo com Arrascaeta e Guilherme Biro, que é o novo Maradona. Minha zaga, Matheus Bidu, Adrielson do Botafogo, Martins do Grêmio e Hugo do Botafogo, Vanderlei Luxemburgo de treinador e o Tadeu, o goleiro do Goiás, sob as metas. Então vamos ver a Caixa de Seguridade que nosso querido amigo pediu. CXSE3. Ontem eu comentei sobre essa ação, acho que foi na live ou no clique. Porque teve a questão, né, da Caixa taxar o Pix, tal, e aí para pessoas jurídicas, pedido do Lula, leia-se Janja, voltaram atrás, tal, mas para pessoas físicas sim, seria impactar o ativo? Acho que não. Respeitou o topo anterior, rumo à máxima recente 10,87, simetria em V, ok? Roberto Prado, bom dia Wagner, parabéns pelo trabalho. Na sua opinião, BR Foods e Bradesco sobem até quanto? Poderia haver progressão de Fibonacci de ambas? Abraço, eu não trabalho com a projeção de Fibonacci, mas eu posso tentar projetar de outras formas aqui, via figura ou resistências anteriores, alguma coisa assim.
Então a BRF, que é uma das ações mais amalucadas e temperamentais de toda a bolsa, ela ficou um tempo aqui em processo de acumulação, fez um ombro cabeção invertido velado, apoia-se na média de 21 no dia 16 de maio, posteriormente dia 30, e ela vai subindo, inclusive rompendo uma LTB importante, que a gente consegue visualizar aí na tela. Olha, se hoje eu montasse uma carteira com 30 ativos, novos ativos, fora os que eu já tenho, ela não entraria. É um ativo traiçoeiro. Nos passa a impressão que ela vem pelo menos fechar o gap aqui a 11,98. Mas se você falar se é um ativo confiável nos seus movimentos, tem um gap aqui, tem um gap aqui em cima. É aquela história, se a carruagem estiver caminhando para frente ali de fato, ela tem um outro gap aqui também. Ó. Na verdade, um ativo com bons fundamentos como ela, mas é uma ação cara, assim como a Ambev, ela sobe. Mas ela não desperta grande expectativa. Né? Eu prefiro, por exemplo, que é parecida, um perfil parecido, digamos assim, que é a Marfrig. A Marfrig eu acho que tem mais potencial, está rompendo um pivô a 7,58, apesar do dólar estar em queda. Então me desperta uma expectativa mais otimista, digamos assim. Sobre Bradesco, inclusive, é uma ação que nós temos no portfólio, né, uma das ações do setor bancário. Nós temos esse ativo no portfólio, BBDC4. Essa apoiou-se na média de 21, sinal de força. Aqui ela acumulou, tem um gap para ser fechado a 16,60 e eu projeto o Bradesco a R$20 nesse topo. Talvez aí para o mês de julho. Ok? Zé Carlos de Souza, querido amigo, boa tarde, Wagner. Opero no mercado Desdial e Cruz. Olha que maravilha. Alguns que devem nem saber do que se trata. Acho que vale um ativo complexo estar operando em outro mundo e ver ser transferido para uma das bolsas chinesas. Concordo contigo, querido, em gênero, número e grau. Cruz 3 foi meu... foi uma da... Na verdade, ele já opera há muito tempo, né? Eu fiz uma operação pública, inclusive, com Cruz 3 em 2014. Foi onde eu, digamos assim, apareci para o mercado, né, digital. Então, nosso querido amigo também está aí pelo menos há umas 2 décadas na bolsa, né, ou quase isso. Essa operação pública que eu fiz foi em 2014, né, então ele está pelo menos há uma década. E sobre a Vale é a bala de prata, né? A Vale é a bala de prata, porque o mercado está subindo sem Vale. Né? O mercado subir sem Vale, se ela simplesmente parar de cair, o mercado busca lá os 126 mil pontos. E se ela ajudar? Né? Então, Vale é a bala de prata. Deveria ser transferido para uma bolsa chinesa, concordo contigo. Marcel Fernando Bonassi, professor, bom dia. Minha pergunta é a respeito do sinal gráfico de ontem. A meu ver, e me corrija se eu estiver errado, um martelo de topo doji de reversão de alta clássico. Não seria indicação de queda? Abraço pelos acertos. 120 mil pontos para mim já chegou. Ele escreveu isso ontem, né? Hoje chegou de fato. E o que você está comentando é perfeito, genial. É essa justamente a ideia, né? Quem falava em venda tem algum fundamento, porque esse candle aqui, na verdade, ele é um homem enforcado, porque ele tem sombra inferior e a cabeça pequena. O martelo é no fundo, ok? Aí o RP diz, ué, vai ou não aos 126 mil pontos? Hoje tinha de não, vai ou não? Parece que deu uma murchada. Na verdade é um movimento normal, porque a gente está distante da média de 21. Então tá tudo dentro do esperado. A projeção do 120 era para junho, até o dia 30. Bateu antes e a de 126 é para julho. Né? Então para julho. Então se é para julho, tá tudo certo, tá tudo bem. Bom dia, professor. Pode falar sobre Cash 3? Posso. Muitas ações subiram bastante, Localweb, Neogrid, NBR, por aí vai. Todos os ativos com 100% de alta e a cash parada. Entende o motivo? O motivo são fundamentos controversos, antes que a gente desistiu de trocar Americanas por ela.
E, Marcel, quando tem esse fenômeno de agrupamento, não é um bom sinal, né? A empresa faz, quando tem agrupamento, eu até falei para vocês, a partir do momento que agrupou, foi aqui, ó, agrupamento 1 para 10, eu desisti de comprar o ativo ou trocar. Então, ela está totalmente descolada da realidade, enfim. A gente riscou aí da lista de ações que acompanhamos. Que eu coloco ali, né, Stock Watch, alguma coisa, lista de observação. Ok? O Zé Carlos de Souza comentou o seguinte: acho que a bolsa vai voar. O Brasil sempre foi um país promissor e destino de investimento de fora. Corretíssimo. Apesar de muitos não acreditarem nesse governo atual, o presidente é muito mais previsível que seu antecessor, uma vez seu viés de esquerda é amplamente conhecido no mercado. Não é um maduro, como muitos pensam, vindo de 2002. Acredito numa ampla alta para os ativos brasileiros. Maravilha. RP, Zé Carlos, Marcel, Roberto Prado, Everson, João, Solange, Rony, Pontineto, Rodrigo, Eduardo, Zé Roberto, todos vocês enobrecem dessa forma com vossas participações. O nosso trabalho, vocês têm o meu respeito e amizade. E isso eu estendo para aqueles que assistiram e não comentaram. Mas comentem, porque aqui é o seu espaço. O Top Traders é a casa do investidor. Que o aluno é tratado com carinho, amizade, uma vez que o aluno é a nossa única razão de ser. Bom, vou fazer agora os ativos fixos, começando por Itaúsa. Né, Itaúsa é um ativo de guarda, né, então ela está subindo, o que é algo previsível, né, topos e fundos ascendentes. Esse padrão, pessoal, quando sobe, monta o alargamento e rompe a parte alta, no mínimo duplica, né? Então, movimento natural, sem sinal significativo de topo. Temos aqui na tela a YouTube 4, né, anulando, não, o objetivo de curto prazo é 30 com 12, então Stub é boa, né? Padrão do varal, amparado ativo pela média de 5, anulando, neutralizando o homem enforcado de ontem. Bradesco nós já vimos. Falemos então de BBAS3. BBAS3 rasgando as máximas recentes. É outra ação que o meu filho tem termo. Né? Essa agressividade dele na parte operacional, essa coragem é algo notável. Mais uma ação que ele tem termo. Meu filho está com os 8 ativos em carteira, todos termo. Né? Mas não é simplesmente falar, eu vou zerar tudo. Vai zerando na manha. Por exemplo, você tem um termo lá 5 vezes em Banco do Brasil. Cara, zera uma parte hoje, né? Interage com as suas operações, sem desespero, sem atropelos, com serenidade. Então, pô, eu tenho um termo pesado, começa a liquidar hoje, liquida 20% da posição. Interage com a operação, isso trabalha emocional. Então, assim, tá esticada, mas não tem nenhum sinal de topo, nenhum sinal, nem no semanal, nem no diário. Ah, mas tá todo mundo falando que o mercado vai desabar. O mercado tá subindo. Né? Mas você tem termo, alavancagem 6, 7, 5 vezes o valor do capital naquele ativo, pô, é momento de começar a reduzir, faz redução. 15% interage com a operação. Isso trabalha muito bem a questão psicológica. Aí tem o B3SA3. Não. Movimento típico do ativo, faz esses movimentos truncados, mira 15,75 e a própria LTB. E aí, a gente falou de Vale, então falamos de Petro 4 e Santander, dos ativos fixos que a gente faz diariamente. Então, Petro 4. Estilo Banco do Brasil, rasgando máximas. Professor, mas o petróleo até que está contido. Como é que o ativo está rasgando 4,42 do gráfico? Pessoal, arcabouço fiscal tramitando no Senado.
reforma tributária na pauta. Já estão falando até em reforma administrativa, né? Os políticos quando vão a eventos. Então é isso, Petrobras é um reflexo do governo. E aí, Sambi 11 tem a questão do STF, que é uma questão polêmica, aquele negócio todo. Vamos ver aqui Santander. Santander deu de ombros, está rompendo máxima para o alto e avante. 31,21 rompido, pullback na média de 21. Legal. Então agora vamos fazer aquela lição de casa envolvendo a planilha Trades. Milho, um toque, aqui não chegou a tocar o outro toque. Na LTA, o padrão de alavanca, acréscimo de volume, rompeu as médias. Além de deixar para trás R$ 62,00, também o fez a 62,28. Próxima parada, 65,75. A outra, 69,09. Qual a minha visão? Vai buscar 65,75, 69,09 e R$ 75,00 no curto prazo. Quando a gente observa um milho na Cbolt, está até descolado aqui do Brasil. Então, quer dizer, o nosso milho está atrasado mesmo com a queda do dólar. Ok? O DI1F25, mais do mesmo. Né? Na minha visão, vai cortar juros em 50 pontos base em agosto. Hoje vai ter manutenção, mas o comunicado será muito importante. E o nosso mini dólar, ele caminha ali rumo a 4.700, que é o objetivo final do nosso movimento. Nós temos um médio a 5.466, alguns um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Hoje, por exemplo, a gente percebeu que não sustentou acima de 4.817. Né? Eu acredito que semana que vem a gente consiga realizar lucro nos 4.700. O mini índice, ele faz um movimento com leve viés de alta. Né? Hoje rompeu um ponto importante a 122.230. Eu comentei que ele buscaria o 122.485. Eu tenho certeza que a maioria não acreditou, mas ele o fez. Né? Tenho quase certeza que 70%, apesar de estarem comprados, falou, pô, será, né? Mas foi. Então houve essa movimentação certeira. No caso do Ibov, agora que rompeu 120 mil pontos, a gente sabe que ele tem uma resistência a 120.750, né? Que ele rompeu hoje 120.039, aí ele deve buscar agora 120.750, é o próximo alvo aqui, que é realmente o topo do dia 21 de outubro, e depois ele vai lá para a região que nós comentamos anteriormente, né? Então 120.750 é o próximo alvo, aí depois de 120.750, 121.630, ou 628, né? Então são duas resistências que ele tem pela frente, as próximas. Aí temos aqui o BOVA11, BOVA11 rompendo as máximas recentes, aqui é 116,25, agora é suporte. E o Bovespa em dólares, neutralizando o candle de ontem. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele renova, né, a nossa expectativa positiva que a gente vai realizar lucro no dólar, porque não sustentou os negócios acima da média de 5. E tá com cara, focinho e orelha que vai perder 102,006, acionar um pivô de baixa. E aí nós temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, aproximação da média e do topo anterior, movimento natural. O índice DAX, movimento anêmico, não é novidade. Eu falei lá na super quarta, quando o Fed aumentou os juros pela última vez, que os emergentes, né, subiriam num ritmo, os emergentes subiriam num ritmo maior do que os mercados, digamos, mais maduros, como Estados Unidos e Alemanha, França, Reino Unido. Então esse movimento para nós é normal, aqui na Bolsa de Paris, aquele movimento meio tímido, anêmico mesmo, acho que é a melhor palavra. Nós temos o EWZ, que é ETF brasileira, negociada em Nova York. TradingView está negociando com muito volume, né? Rompeu 120. Então vamos lá, o EWZ neutralizando também o candle de ontem, rompendo o importante 32,76. E
E o BZQ, né, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, vai descendo, 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 sem sinal de fundo, o VIX em queda, sinal que tem apetite por risco nos Estados Unidos, apesar das baixas pontuais. O Dow Jones é o mesmo caso da Europa, né, uma queda intraday, né, diferente do Brasil, que tem um punch comprador, não é diferente a movimentação do S&P, ou mesmo do índice de tecnologia Nasdaq, mas é algo esperado. Não é uma reversão, uma correção no meu entendimento, interpretação dos fatos. Aí nós chegamos aqui nos títulos americanos de 10 anos. Um movimento com viés altista respeitando média de 21, só que tem um topo mais baixo que o anterior. O petróleo em alta, ele ajuda a impulsionar a Petrobras, mas o arcabouço, questão de forma tributária, administrativa que entra na pauta nesse momento, também ajuda, né, rompendo uma máxima recente, portanto um pivô. Né, no caso do Reino Unido, o ponto é 77,12, tá, 3 centavos. E o minério pode fazer a diferença, por quê? Pelo peso que tem nas metálicas, Vale, Gerdau, Goal, Usiminas, Semin, CSN. Né? Então o minério, uma correção quase até o topo anterior, a 108,45, foi a 109,55. A gente chega na Bolsa de Xangai, a Bolsa de Xangai decepcionada com os estímulos chineses, mas eu acho que eles serão graduais, porém contínuos, eu estou otimista em relação... Pô, a reabertura chinesa, pessoal, é praticamente um reset. Né? Então a Bolsa não é algo tão simples, né? É um gigante. Então tem uma LTA que pode segurar a onda por aqui. Né? Isso é até uma pressão, né, para que o governo chinês continue cortando juros, estimulando alguns setores especificamente, mas eu já falo desde o início do ano, parte da recuperação será consumo, demanda doméstica, mercado interno. Essa é uma das teorias que eu tenho que sustenta, inclusive, parte das exposições que a gente tem nas carteiras e tudo. Ok? Então, para nós não é uma novidade, né? Essa volatilidade na reabertura chinesa, vai, volta, e fica... Então, para nós é algo bastante natural e já previsível, mas a gente falou disso meses atrás, né? Não agora. Ainda agora, não estão falando sobre o assunto porque ainda não compreenderam. O índice Nikkei perto das suas máximas em 30 anos, uma boa reação, e aí eu chego finalmente nos astros. Small 11, pessoal, correção até a média de 5, tá tudo certo, não tem nenhum sinal de preocupação. E FNC arrebentando aqui para cima, sendo protagonista no processo de alta, assim como o Imob. Acho que estamos bem posicionados, está rompendo máxima 901,20. O índice de materiais precisa ser protagonista para o movimento até os 126, né? Nem que ele pare simplesmente de cair e tenha uma leve alta. O índice de energia, mesmo tendo partido antes, ele continua com viés altista. E o índice de consumo equilibrado, mais do mesmo, aqui uma correção no tempo, para dar continuidade ao movimento comprador. Então é isso aí, acertamos mais uma, 120 mil pontos. Agora, digamos, a gente direciona a energia para os 126 mil pontos, que é o alvo final da nossa jornada. Né? A ideia é, quando o mercado atingir 126 mil pontos, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a gente vai zerar tudo. Carteiras nacionais, internacionais, mini índice, mini dólar. Talvez a gente continue só com milho, que aí eu vou continuar acompanhando publicamente. A partir daí será feita oferta da imersão 15. Eu pretendo ficar uma semana com o grupo interrompido, aí só focado realmente na oferta para a imersão 15, que vai dar 2 meses de passaporte prêmio, ou seja, de grupo fechado. E talvez seja a única imersão do ano. Então quem quiser cair para dentro vai ser a oportunidade. E aí esse grupo que cair para dentro, que aderir à imersão 15... ele terá as ofertas para renovar o passaporte pelo menos até o final do ano. Né? Então o nosso grupo não abre fora das imersões. Então será a chance da galera que quiser continuar conosco vir. Quem não quiser, segue solo, acho que fica o aprendizado e as operações. E uma novidade, quem se matriculou para a imersão 14 ganhará 15 de graça, de presente, em cortesia, sem nenhum tipo de custo, nem nada. Ok? Então essas são as ideias básicas, a gente está trabalhando aqui. Então liquidar tudo antes da oferta da imersão, uma semana com o grupo fechado, aí ele reabre já com os grupos de Telegram e bases de e-mails organizados.
Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.